Esdras, capítulo 3, versículo 12 e 13. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Todos acharam? Vamos ler. Glória a Deus. Diz assim: mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes de famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em voz alta quando viram o lançamento dos alicerces deste templo. Muitos, porém, gritaram de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som de choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra sobre um tema: não fique preso no passado, mas viva o melhor de Deus hoje. Amém? Não fique preso no passado, mas viva o melhor de Deus hoje. Se nós formos trazermos aqui uma ilustração, eu até pesquisei de um escritor, de um pregador da palavra, John Piper. Ele diz assim: considere a saúde, pensando nesse assunto. Considere a saúde. Você perde a saúde, talvez a visão, talvez um rim, a memória ou a capacidade de andar. E isso pode ser na sua vida um cativeiro babilônico, porque nós estamos aqui no contexto desse texto que nós lemos, fala da volta do povo do cativeiro da Babilônia. E ele continua dizendo: mas depois de alguns anos, a resposta às suas orações, um milagre ou um tratamento enviado por Deus, e uma parte de sua saúde é restaurada. Você pula de alegria ou chora? Esta é a pergunta que ele faz. Imagine então, você está bem, saudável, de repente você tem uma complicação. Quem de nós não passamos por algum tipo de complicação na saúde? E aqui o escritor diz: talvez você teve um problema de visão, de memória, talvez você perdeu um rim, talvez você teve um ataque cardíaco, deu uma recuperada. Depois que você recupera tudo, qual será a sua emoção, o seu sentimento melhor? É de choro ou é de alegria? Aí ele responde assim: talvez fará as duas coisas. Você recordará a glória anterior, obrigado, e a perda o entristecerá. Todavia você receberá ou perceberá que um alívio lhe foi dado, uma possibilidade de um novo começo, um novo momento. E sim, isso é maravilhoso. Você perceber que Deus te deu um novo começo. E aqui nesse texto que nós lemos, o texto está dizendo que alguns sacerdotes, quando viram a construção do templo, eles começaram a chorar. E muitos, eles cantavam de alegria. Para nós entendermos um pouquinho, talvez a igreja não está situada no contexto, a palavra de Deus fala do cativeiro da Babilônia. O povo de Israel, eles saíram, o povo babilônio, levaram cativo o povo de Israel. Eles ficaram 70 anos cativos. E quando eles saíram para um decreto rei Ciro, do imperador Ciro, eles saíram, uma leva, vieram no ano de 586, se não me falha a memória, e eles começaram então a reconstrução novamente do templo de Jerusalém. Nas invasões de Nabucodonosor, o templo foi destruído, tudo foi destruído. O templo era belo, o templo que Salomão fez era um templo magnífico. Mas quando agora eles voltam do cativeiro, eles então recomeçam a construção do templo. Mas a Bíblia diz que esse novo templo que eles estavam construindo era menor, ou era inferior ao primeiro templo que eles tinham. Então esses sacerdotes mais velhos, provavelmente eles saíram, ou melhor, foram para o cativeiro e conseguiram permanecer 70 anos e voltar ainda com vida. Então eles viram o novo templo. E agora, quando eles estão vendo o novo templo sendo construído, a Bíblia diz que eles choravam. Eles estavam tristes. Mas muitos estavam alegres.
E nós vamos ver aqui na mensagem que nós trouxemos nesta noite, por que o motivo desse choro desses homens. Na realidade, eles tinham que estar alegres assim como os outros, porque eles estavam no cativeiro, estavam escravos, e agora eles têm a possibilidade de recomeçar. Em vez de alegrar no Senhor, eles estavam chorando. A mensagem que eu quero trazer para nós nessa noite tem como título, como já falei, não fique preso no passado, mas viva o melhor de Deus hoje, aleluia. Primeiro ponto da palavra: se ficarmos presos nas memórias do passado, não podemos desfrutar da alegria do presente. Uma frase que eu achei interessante, até trouxe aqui para nós, diz assim: quando for necessário, permita que seja escrita uma nova história para a sua vida. Não seja um saudosista, não seja aquela pessoa que fique só remoendo o passado, com lembrança do passado. Mas como era bom antigamente, né? Como era bom lá no ano de 1990, como era bom lá no ano de 2000. Você não pode lembrar disso. O passado, ele serve para nós aprendermos, né? E não repetirmos os mesmos erros. Mas nós temos que viver o presente. Nós temos que permitir que Deus realmente abre a porta, e que nós entramos nessa porta com alegria, com satisfação, porque Deus nos deu uma nova oportunidade. Nós não podemos ser essas pessoas que lembrem só do passado. Tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que não aceitam a modernidade, tem pessoas que não aceitam a tecnologia, tem pessoas que acham que tudo tem que ser igual aos anos passados. Esses tempos atrás eu encontrei uma pessoa e nós estávamos conversando sobre igreja, e ele falou: pastor, eu não concordo com as pessoas em ler a Bíblia no celular. Eu falei: meu filho, se você não concorda, você está errado, porque nós mudamos, o tempo mudou. Se você falar que não concorda, você vai perder muitos jovens. E os jovens hoje, eles têm um celular na mão, têm um tablet na mão. Nós temos que nos adaptar à modernidade. Nós não podemos viver do passado, achar só aquilo que era antigo ou que é antigo, que é bom. Não, nós temos que viver hoje. Se nós temos toda essa tecnologia, foi porque Deus permitiu. Foi porque Deus, Ele proporcionou isso para nós, uma ferramenta para nós trabalharmos e para melhorar o nosso desenvolvimento. Nós não podemos pensar que isso não vem de Deus. Tudo, querido, tem um propósito, segundo a palavra. Tudo tem um propósito, e o propósito é para que nós sejamos sábios. O propósito é para que nós sejamos perfeitos. O propósito é para que nós sejamos santificados. O propósito é para que nós alcancemos a morada eterna. Então Deus, Ele trabalha conforme o contexto. Deus trabalha conforme a história. Deus não fica preso no passado. É nós que ficamos presos no passado. E aqui nós vemos a história desses sacerdotes, que eles começaram a chorar, a lamentar. Meu Deus, aquele templo era tão bonito de Salomão, agora esse templo menor, em vez deles pular de alegria como os outros estavam pulando. E muitas vezes Deus nos coloca em situações de um recomeço, e nós queremos simplesmente dizer: não, eu gosto da minha vida antiga, eu gosto do meu modo de viver, eu não quero viver essa diferença. E aí, querido, o que acontece? Muitas vezes você fica travado do tempo. Nós ficamos travados, não desenvolvemos nada. A palavra de Deus nos diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, apóstolo Paulo dizendo assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, aleluia. Então, quando nós olhamos para o contexto cristão, você agora é aquela pessoa que conhece a Jesus. O passado não te pertence mais. As coisas antigas, realmente você tem que lembrar dela para trazer à memória a transformação que Deus fez na sua vida. Mas você não pode viver o passado. Deus te deu um novo futuro, ou uma nova perspectiva, um novo momento para você viver, para você caminhar, aleluia, porque nós estamos em Cristo, e a palavra de Deus, ela mesma diz que ela se renova todos os dias nas nossas vidas. Nós precisamos permitir, querido, viver o novo de Deus, aleluia. Lucas capítulo 9, versículo 62, diz assim, Lucas capítulo 9, versículo 62, Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O próprio Jesus está dizendo: filho, olhe para frente,
Você tem que caminhar para frente. Deus te deu uma oportunidade. É como se você pegasse um arado você não consegue arar a terra andando para trás. Você tem que arar para frente. Então, se Deus te deu uma nova oportunidade, segure ela, aleluia, com fé, com perseverança, aleluia. Que a Bíblia está dizendo, se você olhar para trás, você não é apto para o reino de Deus. Em outras palavras, se você olhar para trás, você não vai conseguir aonde você quer chegar. Você sempre vai ficar travado. E nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Eu gosto sempre de trazer vários versículos da palavra, para não ficar só nos meus argumentos, mas aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo nessa noite é isso: nós não podemos ficar parados no tempo. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13, diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. O que ele faz? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, aleluia, avançando para as que estão adiante, aleluia, para frente. O negócio não é para trás, o negócio não é estacionado, o negócio é para frente, amém? Se você tem Cristo no coração, se você acredita na palavra, o seu negócio é para frente, aleluia. Deus te chama para você olhar para o futuro, não fique parado no tempo, e nem olhe para o passado, e como querendo voltar para Ele, não. Nós temos que pensar na glória, aleluia. Nós temos que pensar nas mansões celestiais. Nós temos que pensar na coroa de vida eterna que Ele tem preparado para nós, aleluia. É por isso que a palavra de Deus nos chama a nós olharmos para frente. Não fique preso no passado. E às vezes você quer viver os tempos antigos, a igreja de 1990, eu falo 1990 porque foi a época em que eu também tenho uma boa memória desse tempo, onde eu estava na igreja. Era tudo diferente, não vou dizer que era melhor, era diferente. Hoje é muito bom, aleluia, porque nós estamos vivendo hoje, Deus nos deu a oportunidade hoje, então nós temos que ser grato a Deus por este momento, aleluia. Mas realmente, nos anos passados, as coisas parecem que eram melhores. Aí eu voltando no passado também, tá vendo? Até o pastor volta no passado. Parece que nos anos de 1990, as pessoas tinham mais sede, as pessoas tinham mais vontade de buscar o Espírito Santo. Mas querido, isso só está na nossa mente. O nosso Deus continua o mesmo, o Espírito Santo continua o mesmo, aleluia. A palavra continua a mesma. O que nós precisamos é olhar para frente. É porque nós não recebemos, sabe por quê? É porque nós ficamos olhando para trás. Nós ficamos estacionados, nós não podemos fazer isso, aleluia. Só podemos compreender a vida olhando-se para trás, mas só podemos viver a vida olhando para frente. Quando nós olhamos para trás, nós compreendemos as coisas que aconteceram, mas nós queremos viver a vida, nós temos que olhar para frente. Aleluia. É para frente, não é para trás, é para frente. Quando nós olhamos esse texto, nós lembramos de um nome na Bíblia que diz, de duas personagens na Bíblia, chamada Noemi e Ruth. Quantos lembram da história de Noemi e Ruth? A história de Noemi e Ruth. Noemi, juntamente com seus filhos, Malom e Quilion, eles foram para uma cidade onde Deus reprovava, e ali ela perdeu seu marido, perdeu seus 2 filhos, e Ruth, a sua nora, ela quis seguir a Noemi. Ela não queria voltar mais para trás. A Ruth falou assim: não, aonde você for eu vou, o seu Deus é o meu Deus, aonde você for sepultada, eu vou ser sepultada. A Ruth, ela tomou a decisão: não, eu vou para frente, não vou voltar para trás. Ruth, quando ela conheceu o Deus de Israel, quando ela conheceu o Deus verdadeiro, ela não quis mais nem voltar para a casa dos seus pais, porque ela conheceu a verdade. E como diz a própria palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, aleluia. A palavra libertou Ruth, aleluia. A palavra de Deus transformou o coração de Ruth. Ruth agora, ela tinha uma possibilidade de voltar para casa dos seus pais, mas não, ela percebeu que o Deus que estava com Noemi era o Deus verdadeiro, e ela falou: eu vou com você, e não insista para que eu fique aqui. Ela falou desta forma. Ela não quis mais olhar para trás, querido. Nós não podemos olhar para trás. Isaías capítulo 43, versículo 19. Olha o que diz a palavra do Senhor: vejam, estou fazendo coisas novas, aleluia, e já está surgindo, vocês não percebem? Até o deserto vou abrir um caminho e um riacho no termo.
até no deserto, vou abrir um caminho e riacho no ermo, melhor dizendo. Querido, é isso que Deus está falando conosco. Se nós olharmos para frente e ver realmente a possibilidade de Deus abrir porta, Ele vai fazer coisas novas, aleluia, coisas novas. E é isso que nós queremos, é isso que nós queremos ver, coisas novas. E nós só vamos conseguir ver coisas novas se nós andarmos para frente. Não retrocede. Nós temos que aprofundar ainda mais em conhecer a palavra. Aprofunda em conhecer, em ler e conhecer as Sagradas Escrituras. Eu tenho falado sempre, não fique só na mensagem de culto de domingo. Aprofunde na leitura, conheça a palavra, aleluia. Conheça e você vai ver a diferença, como diz a própria palavra. E conhecereis a diferença entre o justo e o injusto, aleluia. Você vai ver que na palavra está escrito que você foi justificado por Jesus Cristo. Você só é justo porque Ele é justo. Na verdade, nós somos pecadores, mas através do sangue de Cristo, nós somos justificados, aleluia. Então você é um santo, você é uma santa de Deus, você fala e Deus ouve, aleluia. Você é um sacerdote de Deus, assim como diz a palavra, que o véu do templo foi rasgado, aleluia. E agora nós temos livre acesso para falar com o Pai, aleluia. E muitas pessoas não sabem, muitas pessoas ficam escravizadas no coitadinho, não dou conta, não sei fazer. Não, querido, a partir do momento que você conhece a Jesus e o poder da sua palavra, você se torna um sacerdote de Jesus Cristo. Você tem livre acesso ao trono de Deus. Você tem que falar com Ele, aleluia. Ele vai ouvir as suas orações, Ele vai atender as suas orações, aleluia. Ele vai atender. Mas para que você possa ver isso, nós temos que andar para frente. Não ficar remoendo o passado. Não fique remoendo o passado. Mudanças é a lei da vida. E aqueles que apenas olham o passado ou para o presente, irão com certeza perder o futuro. Aqui tem outra frase interessante. Mudanças é a lei da vida. Agora, se você ficar olhando só para o passado e olhando só para o futuro, tem outro detalhe também. Pensando só na frente, esquece do momento de hoje. Não tem aqueles só que pensa demais no passado e tem aqueles que pensam demais no futuro. Calma, vamos pensar no hoje. Vamos viver o dia de hoje, aleluia. Você tem que viver hoje. Hoje é o dia que o Senhor nos deu, aleluia. Todos os dias você tem que acordar e dizer: Senhor, obrigado, mais um dia que o Senhor me deu. Ah, Pai, obrigado, eu não mereço, mas aqui estou, glória seja dado ao nome do Senhor. Porque corre o risco, queridos, se nós ficarmos pensando demais no futuro, nós nos tornamos ansiosos, estressados, queremos a qualquer custo, queremos possuir a qualquer custo, e aí, querido, nós entramos em parafuso, nós perdemos a direção de Deus, porque na direção de Deus tem tempo, como diz lá em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas debaixo do sol, aleluia, tempo para sorrir, tempo para chorar, tempo para plantar, tempo para colher, aleluia, tempo para abraçar, tempo para deixar de abraçar, há tempo para todas as coisas. É por isso que nós temos que viver segundo a palavra. Nós não podemos ficar presos no passado, mas também não podemos ficar muito focado no futuro, querendo chegar rápido. Não, vamos devagar, passo a passo. Deus vai nos dar a direção e nós vamos chegar lá para a glória do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Jeremias capítulo 10, versículo 23 diz assim: eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence, não compete ao homem dirigir os seus passos. Eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence ao homem mesmo, né? Não compete ao homem dirigir os seus passos. Não compete eu dirigir os meus passos. Não compete nós dirigirmos nossos passos. Eu tenho que deixar nas mãos do Senhor, aleluia. E como é que eu posso ser direcionado por Ele? Eu posso ser direcionado por Ele lendo uma revista? Eu posso ser direcionado por Ele escutando o Jornal Nacional? Não, eu posso ser direcionado por Deus quando eu leio as Sagradas Escrituras, quando eu adoro este Deus, quando eu me prostro diante dEle e digo: Senhor, só Tu és Deus, aleluia. Só Tu tens o domínio, só Tu tens o poder, só Tu tens a direção, só Tu sabe o meu futuro. É nas mãos de Deus que nós temos que colocar as nossas esperanças. A Bíblia fala de outro personagem, de José do Egito.
se José do Egito não tivesse realmente a sua firmeza de que Deus tinha um plano e esse plano não voltaria atrás, José talvez ele teria perdido a paciência, se matado ou feito alguma coisa errada. Mas a Bíblia diz que José teve um sonho, o sonho de ser governador, um sonho de prosperidade. Ele foi maltratado, ele foi jogado no poço, ele foi vendido como escravo, ele foi preso lá onde ele estava, mas lá na prisão Deus chamou José, aleluia, lá no último degrau da vida, no último lugar lá embaixo, Deus trouxe ele de volta para cima e tornou o segundo homem do faraó, o segundo homem do Egito. Mas José, ele não confiou em si mesmo. E às vezes, querido, nós perdemos as bênçãos de Deus, porque nós queremos confiar em nós mesmos. Quando eu falo que nós não podemos confiar em nós mesmos, eu não estou dizendo que você tem que cruzar os braços e esperar Deus fazer, não. Você tem que fazer tudo em direção de Deus. Você tem que trabalhar sim, você tem que estudar, você tem que dar os seus pulos, mas você tem que orar sempre, buscar sempre. Deus sempre vai dar uma direção. Deus sempre vai abrir uma porta. Se nós deixarmos de falar com Deus, se nós retrocedermos, nós vamos perder as bênçãos do Senhor Jesus. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto da palavra, quando nós lemos a parte que os sacerdotes, eles estavam chorando, e outros cantavam de alegria, nós percebemos que esses homens, quando tinha o templo de Salomão, eles idolatravam aquele templo. O templo era muito belo, o templo era grande, era magnífico, e eles então, eles adoravam aquele templo. Eu creio que Deus permitiu todo esse desastre, toda essa calamidade no meio do povo de Israel, para que eles acordassem e lembrassem que só existe um Deus que tem que ser adorado. E quando Deus destrói aquele templo, Deus estava destruindo o templo e também destruindo a idolatria deles, que eles adoravam aquele templo. Eles eram idólatras. Então, quando nós olhamos aqui para esta realidade, nós vemos que Deus é um Deus que não divide a sua glória com ninguém. A glória de Deus, ela não pode ser substituída. A glória de Deus não pode ser substituída. E às vezes, meus irmãos, nós corremos esse risco. Assim como os sacerdotes estavam chorando, e eu creio que esse choro era de tristeza, e a tristeza talvez um pouco de orgulho, porque eles não queriam ver um templo sendo construído menor do que aquele, eles queriam um templo maior ou igual. Mas Deus permitiu que o templo fosse menor, para provar para eles que a glória não é do templo, a glória é de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, nós corremos o risco de começar a idolatrar aquilo que Deus nos coloca nas nossas mãos. Idolatrar um carro, idolatrar uma casa, idolatrar o seu emprego. Você coloca os bens materiais acima de Deus e começa a gloriar essas coisas, começa a adorar essas coisas. E quando eu falo isso, é quando você começa a tirar todo o seu tempo para aquilo, esquece que existe um Deus que controla, um Deus dono da vida, dono da bênção, dono da prosperidade. Você esquece que aquele que tem que ser adorado é o Deus do templo, não é o templo que tem que ser adorado. E querido, se nós começarmos a idolatrar aquilo que Deus nos deu, Deus nos tira. Mas por que Deus tira, pastor? Porque Ele está preocupado com a sua alma. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma? O que adianta nós termos 1 milhão, 2 bilhões de reais neste mundo e quando morrermos nós vamos para o inferno? O que importa, querido, é a salvação. Nós temos que focar nisso. É por isso que muitas pessoas perdem a salvação, porque elas estão trocando a glória de Deus para gloriar os objetos que elas têm. Nós não podemos gloriar os objetos, nós não podemos gloriar as coisas materiais, mas sim gloriar ao único Deus verdadeiro. Os sacerdotes mais velhos, como muitos daqueles que morreram na invasão da Babilônia, idolatraram o templo. Deus permitiu a destruição para destruir também a idolatria. Quantos de nós idolatramos? O choro não era por alegria de um novo recomeço. O choro desses sacerdotes aqui não era por alegria de um novo recomeço, mas sim pela vergonha do fracasso e a desobediência a Deus. Queria eu que fosse de alegria o choro deles, mas eu creio que o choro deles era
não era nem isso que eu falei, mas era de orgulho, era de tristeza mesmo, porque o templo era melhor, o templo antigo. Mas como seria bom se estivesse chorando de arrependimento pelos pecados, aquele choro fosse de arrependimento. Ah, mas por que nós pecamos? Por que nós permitimos a destruição daquele templo? Se o choro deles fosse isso, amém, mas eu creio que não. Eu creio que o choro dele é porque não podiam, não teriam condições de fazer o maior. Ainda tinha orgulho no coração deles. Eles não reconheciam que a destruição do primeiro templo foi por causa do pecado. Mas eles choravam porque não tinham condições de fazer um templo maior. Se pensarmos assim, é aplausível. Hoje somos o templo de Deus. Quem é o templo de Deus hoje? Nós. Hoje nós somos o templo de Deus. Mas se este templo querer ser mais importante do que quem habita nele, ele será reprovado. Olha bem, hoje nós somos o templo de Deus. Mas se esse templo querer ser maior ou mais importante do que aquele que habita dentro dele, ele será reprovado. Aquele que habita em nós é mais importante. Deus é mais importante. Nós não somos nada sem Ele. Nós não podemos correr o risco, como esse povo correu, de perder o templo de Salomão, porque eles pecaram. Deus permitiu a invasão dos babilônios para que eles recebessem o castigo por causa da idolatria. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos vivendo esta idolatria. Nós não podemos de maneira nenhuma viver desta forma. Nós temos que crer que Deus sempre tem um plano melhor. Deus sempre tem um plano maravilhoso para nós. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz assim: mas temos este tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que tudo excede, provém de Deus e não de nós. Apóstolo Paulo já deixou bem claro que nós somos fracos, somos vasos de barros. Então nós não podemos receber a glória. Quem tem que receber a glória é aquele que habita no vaso. Isaías capítulo 42, versículo 8 diz assim: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagem o meu louvor. Só Deus toda a honra e toda a glória. Lembre que esses homens agora estão voltando do cativeiro, ele está tendo uma oportunidade de um recomeço, em vez dele olhar para o passado e arrepender, chorar de tristeza pelo pecado. Não, eles estão chorando porque não têm condições de fazer um templo igual ou maior, ainda são soberbos. Querido, se Deus está te dando a chance de um recomeço, esqueça o passado, viva o presente e lembre, Deus sempre vai abrir portas para você muito melhor do que aquela que ficou para trás. Há possibilidade? Sim, há possibilidade, Deus faz. Em terceiro lugar, nós aprendemos nesse texto, devemos manifestar grande alegria pelo dia de hoje. Lembra do tema da mensagem? Não fique preso no passado, mas viva o melhor de Deus hoje. Devemos sempre manifestar grande alegria pelo dia de hoje. Eu tinha uma avó, porque ela já faleceu. Ela me deixou várias experiências. E uma delas, eu já até contei aqui na igreja, mas é mais pura da verdade. Ela glorificava a Deus em tudo. E uma certa vez eu estava com ela, andando na rua, e ela levou um trupicão, arrancou a unha do dedão, e ela deu um grito: glória a Deus. Falei: vó, mas como glória a Deus, arrancou a unha do dedo? Mas ela foi um exemplo. E muitas vezes, querido, nós sofremos coisas tão pequenas, né? E nós já chutamos o balde. O dia, não podia nem ter nascido só hoje, diz assim, né? Não queria nem ter nascido hoje. Enfim, querido, nós não podemos desprezar as oportunidades que Deus nos dá. E muitas vezes o dia começa com provas. É ou não é? Quem já começou o dia com prova? Levanta a mão. Já acordou com aquela prova, Deus te provando. Gente, isso não é diferente com ninguém, todo mundo passa isso. E Deus sempre prova aquele que ama. Você tem que aprender isso.
Deus sempre prova aquele que ama. E quando você aprender isso, quando você estiver diante da prova, levar um trupicão, arrancar o dedão, fala, glória a Deus, aleluia. Fala até mistério de explicar. Mas para você falar um glória a Deus, quando você leva o trupicão, você tem que estar cheio de Deus. Se nós não estivermos cheios de Deus, eu não falo do glória a Deus de jeito nenhum. Não é? É mais fácil xingar, né? Devemos manifestar grande alegria pelo dia de hoje. O texto que nós lemos diz assim, muitos porém gritavam de alegria. Tinha aqueles velhinhos que ficaram lembrando o passado, mas os novos que nasceram no cativeiro, eles glorificavam a Deus, sabe por quê? Porque eles estavam no cativeiro, agora eles não estavam presos mais, eles podiam recomeçar a vida, reconstruir o templo, a casa de Deus, eles gritavam de alegria. Nós temos que fazer como eles. É o dia que o Senhor te deu. Hoje, Deus te deu esse dia, aleluia, para você alegrar-se no Senhor. O cristão que confia no Senhor não tem motivo de tristeza, pois Deus sempre estará agindo ao seu favor. Amém? Você crê nisso? Quando você crê que Deus é o seu Deus, que Cristo é o seu Cristo, não tem momento de tristeza, tem momento de prova, mas de tristeza não. Quando vier a prova, se alegre no Senhor, porque aquele em quem você confia, Ele é fiel e justo, aleluia, para cumprir tudo, querido. Ele é fiel e justo para cumprir tudo. Nós não podemos deixar as provas nos abalarem, nos entristecer, mas nós temos que glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. O salmista nos diz lá no Salmo 139, versículos 16 e 17, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir, aleluia, como são preciosos para mim, os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles, aleluia. É assim que você tem que acordar, querido, na manhã, Senhor, os teus olhos viram os meus embriões, quer dizer, antes de você ser formado, no ventre da sua mãe, Deus já tinha um plano para você, Deus já tinha uma porta aberta para você, Deus já tinha reservado para você, esse dia, para falar com você, filho, olhe para frente, esqueça o passado, olhe para frente, eu tenho coisas novas, eu tenho coisas poderosas para você, mas se você ficar preso no passado, você não vai experimentar o futuro. É isso que o salmista está dizendo. Todos os nossos dias estão determinados por Deus. Ele sabe exatamente. Você não está aqui hoje porque você deu vontade, não. É Deus te trouxe aqui. O Espírito Santo te trouxe aqui, aleluia. Porque Ele tinha esta palavra, porque Ele queria ministrar no seu coração, através dos louvores, através da palavra, através do testemunho. Eu tenho que crer assim, e você também. Amém? Ele tem os nossos dias contados. Ele sabe exatamente o que você vai fazer amanhã. Você não sabe, mas Ele sabe exatamente o que você vai fazer amanhã. Está tudo registrado no livro de Deus. Aleluia. Salmo 103, versículo 1 e 2 diz assim: bendiga ao Senhor, ó minha alma, bendiga o seu santo, bendiga todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Queridos, quando nós olhamos para o passado e lembramos das coisas boas, das coisas maravilhosas, isso nos desperta para viver ainda mais. Mas quando eu falo de não olho para o passado como esses homens estavam olhando, é olhar para aquilo que não é possível mais você ter. Lembra da ilustração? Se você tem toda a saúde hoje e você perdeu um membro do seu corpo, Deus permitiu que isso acontecesse, você vai ficar remoendo o passado. Quando eu tinha 2, quando eu tinha isso. Não, viva hoje. Lembre que Deus deu mais uma oportunidade. Foi isso que eu falei com o Sr. José Elias, visitei ele ontem. Falei, Sr. José, olhe para frente. Não é fácil perder uma perna, mas o Deus que permitiu isso, Ele vai te sustentar. Você tem que mostrar para as pessoas agora o Deus que você serve. Você não pode deixar isso subir na sua cabeça. Você tem que botar na sua memória que Deus está contigo. Ele vai providenciar tudo para o seu sustento.
poderia ter sido pior, mas veja isso como uma oportunidade, veja isso como uma nova chance que Deus está te dando. E muitas vezes as pessoas perdem as coisas, elas ficam lembrando daquelas coisas toda a vida, e não conseguem caminhar, não conseguem prosseguir, porque estão presas no passado, ficam chorando as coisas que perdeu. Não, querido, deixa para trás, se perdeu, perdeu, vamos trabalhar para frente, vamos plantar de novo, nós vamos colher de novo, e é assim que funciona. Aleluia! É isso que Deus está nos ensinando nessa noite, filhos. Lembre sempre disso, não viva remoendo o passado que não tem volta mais. Meus 20 anos, né? Às vezes quando eu lembro, quando eu tinha 20 anos tinha cabelo, mas não adianta mais, não adianta chorar, não adianta. Lembra, Marta? Quando eu tive os cabelos pretinhos, lembra? Não tem mais. Vamos viver para frente, vamos acreditar que nós estamos cada vez mais nos aproximando do Criador. Eu acho difícil quando a pessoa nega a idade. Vou te falar uma aqui, para essas mulheres ficarem com raiva de mim, depois vocês me falam. Mas a coisa mais linda que tem é você falar a sua idade. Você sabe por quê? É sinal que Deus está te dando longevidade. A pessoa quando tem 60, ela tem 40, gente, para quê? Isso é desagradável a Deus. Falar a sua idade é honra a Deus. Aleluia. Não é, meu Jaime? É honra, meu Jaime. O Jaime está com seus cabelos grisalhos já, mas está aí, está vivendo, glória a Deus, né? Eu nem cabelo tenho, ninguém sabe da minha idade porque eu não tenho cabelo. Aleluia, irmãos, esta é a palavra que Deus tinha para nós nessa noite, amém? Bendiga o Senhor sempre, alegre sempre do Senhor. Deus sempre tem planos maravilhosos para nós. Para concluirmos aqui, se confiarmos no momento presente em que Deus está nos dando, temos esta resposta. Escute aí, Ageu capítulo 2, versículo 6 e 10. Se nós confiarmos no momento presente que Deus está nos dando, presta atenção, temos esta resposta de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu e a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata como o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. É isso que Deus está falando com você nessa noite. A glória do segundo templo será maior do que a primeira. Se você crê que o futuro a Deus pertence, o passado serve de lembrança, olhamos para frente, confiando naquilo que Jesus tem preparado para nós e para você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, aleluias, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Oh Deus, nós te adoramos, Pai, nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, aleluia. A tua palavra falou profundamente aos nossos corações. Eu creio, Pai, que o Senhor tem uma nova morada, Senhor, uma nova perspectiva, um novo recomeço para os teus filhos. Eu sei, ó Pai, que aquilo que o Senhor tem preparado, o diabo não pode roubar. Aquilo que o Senhor tem aberto, o diabo não pode fechar. Aquilo que o Senhor preparou está preparado, e nós cremos nesta palavra, meu Deus, que nós possamos a partir de hoje, meu Senhor, não olhar para trás, não olhar para trás, não ficar remoendo as coisas passadas, mas acreditar que aquilo que o Senhor está dando hoje é a porta que o Senhor abriu, aquilo que o Senhor está fazendo hoje é o que o Senhor preparou, aleluia. E eu creio, Pai, se nós crermos como diz a tua palavra, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, aleluia, porque é o Senhor que habita nesta casa, é a glória do Senhor que habita nessa casa, é a verdade do Senhor que habita nessa casa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Assim nós oramos e assim nós cremos, papai. Nesta oração, Senhor, nós apresentamos a nossa cidade, nós apresentamos os vereadores, nós apresentamos o prefeito, nós apresentamos toda a administração desta cidade. Ó Deus amado, que o Senhor coloque as tuas mãos, aleluia, repreenda o devorador, repreenda o migrador. Ó Deus, tira toda a corrupção, meu Deus. Ó Deus, abre a mente dos nossos políticos,
políticos, oh Deus, que ele venha fazer uma boa administração, tira toda a inveja, todo olho gordo, tira toda a ganância, oh Deus, que o nome do Senhor seja glorificado nessa cidade. Nós oramos, ó Pai, aleluia, para o nosso presidente, para o nosso governador, nós oramos, ó Pai, para cada irmão que está aqui nessa noite, nós oramos pelos seus projetos, nós oramos pelas suas empresas, nós oramos, ó Pai, para aqueles que estão desempregados. Meu Deus, abre a porta para os teus filhos, aleluia, oh Deus, traga o sustento na mesa, Senhor, não deixa eles passar necessidade, como diz na tua palavra, o Senhor nunca viu um justo mendigar o pão, aleluia, oh Deus, que essa palavra se cumpra em cada um de nós, oh Pai, nós repreendemos todo o mal. Eu oro, Pai, pelo nosso irmão José, que está ali, Senhor, naquela cama, oh Deus, recuperando dessa cirurgia, oh Deus, estende as tuas mãos, Senhor, abre a porta para ele, aquilo que ele precisa, no nome do Senhor Jesus Cristo, papai. Eu creio nas palavras do Senhor, eu creio no poder que vem do alto, eu creio, Pai, que o Senhor, aleluia, tem planos maravilhosos, eu creio, aleluia, mesmo que o mundo diga não, mesmo que o diabo tente ofuscar a nossa mente, nossas vistas, mas o Senhor é aquele que abre a nossa mente, o Senhor é aquele que abre os nossos olhos, oh Pai, e quando nós ouvimos a tua palavra que diz, filho, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, Pai, é porque o Senhor habita nessa casa, ah Deus, o meu coração, habita o Senhor, os nossos corações, habita o Senhor, e por isso a glória é maior, aleluia, oh Deus, leva os teus filhos em paz para os teus lares, dê uma semana abençoada para os teus filhos, Pai, dê uma semana de vitória para os teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração, assim, faça o pedido ao Senhor, vamos orar, aleluia. Entrega no Senhor toda a sua ansiedade, segundo a palavra. Pai, os teus filhos estão com as suas mãos sobre o coração, um ato de fé, meu Deus, eu uno a minha fé com a fé dos teus filhos agora. A tua palavra diz, ó Pai, que todo aquele que crê recebe. A tua palavra diz que se nós orarmos confiante, Pai, nós já recebemos, porque o Senhor é o dono da vitória, aleluia. Então, Pai, eu peço a Ti nesse momento, abre a porta para quem precisa, uma porta aberta, fecha a porta do diabo também, Senhor. Eu peço que o Senhor agora, Deus, esteja repreendendo essa enfermidade, salvando esta vida, curando o Senhor. Ó Deus, tira toda barreira, tira todo atrapalho, toda obra de macumbaria, feitiçaria, eu te repreendo agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, que o teu filho seja liberto, seja curado, ó Deus, que o teu nome seja exaltado na vida e na família do teu filho, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Diga assim, amém, amém.